Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. Vamos ao tema de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Tafra, sou presidente da ASAP, diretor médico da Nilo Saúde, e tenho a honra hoje de mediar uma discussão sobre um assunto que balançou as estruturas do sistema de saúde nessas últimas semanas. A gente foi bombardeado por várias novidades, né, no sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde suplementar, e que impactam diretamente o sistema de saúde brasileiro. E a gente, como entidade, Aliança para a Saúde Populacional, não poderia se furtar a discutir esse tema, só que a gente acha que a gente precisa chamar e escutar pessoas que entendam do métier, né, que entendam do assunto com maior profundidade. E nesse caso a gente foi buscar duas pessoas uma que já viveu essa situação na pele, né, de tomar decisões em relação à Agência Nacional de Saúde, e outra que está diretamente exposta aos reflexos e às repercussões jurídicas de tudo aquilo que acontece no sistema de saúde. Para falar sobre o impacto da decisão do Supremo Tribunal nas coberturas de plano de saúde, hoje a gente tem o prazer e a honra de trazer Marta Oliveira e Tereza Gutierrez para discutirem esse assunto com a gente. Obrigada. Acho que a gente vai tentar fazer uma linha do tempo para até contextualizar tudo aquilo que aconteceu e vocês poderem entender por que é tão relevante esse assunto nesse nosso dia. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores e também aos nossos patrocinadores e associados pela execução desse webinar. Com vocês, Marta Oliveira. Oi, gente, boa noite. É um prazer também estar aqui, Cláudio, Tereza, aí amigos de longuíssima data, nesse webinar promovido pela ASAP. Bom, eu acho que para mim cabe me apresentar, né? Isso, Cláudio, que você pediu aí rapidinho, e depois contar um pouco dessa história aí, de como que é essa trajetória do rol, como que isso surgiu. Então, sou Marta, sou médica, ao longo aí do meu trajetório eu fui pediatra, depois eu fiz epidemia, depois eu fiz doutorado em envelhecimento, que é com que eu trabalho agora, trabalhei na ANS 15 anos, no último período fui diretor de lá da agência, e agora sou CEO da Laços Saúde. Bom, entrando aí no tema que a gente precisa, vou contar um pouquinho aí, assim, eu comecei na agência em 2003, então a lei é de 98, a agência é de 2000, e eu comecei lá em 2003. E aí tudo tem um porquê, né, gente? Eu acho que é legal a gente conhecer um pouco da história, porque às vezes a gente fala de um assunto com o ângulo de vista de hoje, né? E quando a gente olha aí o que estava acontecendo naquele momento, que contexto era aquele, a gente consegue entender melhor, né? Então, quando eu cheguei na agência em 2003, a gente ainda tinha muita análise de plano antigo, muita. E o que vinham nos planos antigos, né? Cláusulas do tipo limitação de 3 dias de internação, não cobertura de algumas patologias, tipo não cobre doenças do aparelho circulatório, não cobria doenças infecciosas, outros não cobriam doenças crônicas. Então, os contratos, eles eram contratos não uniformes com relação à cobertura, e cada um tinha ali sua especificidade com relação à cobertura, muitos com coberturas muito pequenas, né? E isso era permitido, não tinha regulação, não tinha nada disso. E toda a discussão da lei de 98, ela se deu no momento, aí vamos lembrar, né? 1998, a gente está falando lá perto do nascimento da coisa da defesa do consumidor, né? A gente estava num momento onde SUS estava muito em discussão, onde toda a atenção à saúde mental estava sendo rediscutida, desse momento que a gente está falando, né? Então, nesse momento, o que se discutia, né, para se fazer essa lei, eram os direitos e as garantias, né? E aí não é à toa
que o rol ele entra na lei. Então, como que estava lá em 98 na lei? Que existia um rol de coberturas obrigatórias e que cabia à ANS estabelecer esse rol, né? E por que ele chamava de obrigatório? Exatamente por conta desse contexto aí, né? Onde você não tinha uma previsão obrigatória, você tinha aí um contrato onde cada um tinha a sua previsão. E aí, para mim, vem o primeiro debate aí, que depois Tereza pode me ajudar a discutir isso, assim, a contradição entre a palavra obrigatória e a palavra exemplo, né? Se é obrigatório, ele não pode ser um exemplo, né? Assim, na minha visão, né? Então, por que era obrigatório? Para você ter uma listagem mínima ali, e aí o mínimo a mais, você pode dar, abaixo disso não, de coberturas. Então, na interpretação da ANS, nunca houve questionamento se o rol era exemplificativo ou taxativo. Ele sempre foi taxativo, porque ele era obrigatório, né, nesse sentido. E eu, enquanto consumidor, eu não gostaria de ter um rol exemplificativo, né? Para mim, a gente voltaria um pouco naquela discussão lá atrás do que efetivamente está coberto, porque a gente sempre pensa no exemplo pensando para mais, né? Só que o exemplo também vale para menos, né, gente? Será que o que a gente tem garantido hoje, eu continuaria com essa garantia depois do rol ser exemplificativo? Então, sempre teve esse entendimento dentro da agência, nunca teve um questionamento sobre isso, até porque o taxativo na interpretação da agência é uma garantia de direito. Ele não é uma perda de direito, ele é o contrário, ele é a garantia de direito, né? E foi assim que ele sempre foi feito, né? Então, essa discussão na interpretação e no olhar do que sempre foi discutido, a histórica, tô falando de história, né, gente? Historicamente dentro da agência, o rol exemplificativo, ele é uma perda de direito, vamos pensar assim, né? De tudo que foi construído. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é extremamente importante, não só para o passado, Cláudio, eu acho que para o futuro, né? Porque a gente entender a história, a gente entender o que aconteceu e a gente aprender enquanto agentes da saúde, porque nós que estamos aqui, gente, quem está ouvindo, a gente que está falando, somos todas as pessoas que são os agentes da saúde, que vão poder comunicar isso de uma forma correta quando as pessoas tiverem dúvida, né? Então, se a gente tiver aí tudo isso na cabeça, eu acho que ajuda a formar uma opinião, ajuda a explicar para as pessoas que têm dúvida, né? Então, acho que tem muito aí de comunicação que a gente pode contribuir com isso, né? Bom, então, falando disso, na hora que eu estava falando aqui, tem uma história, Cláudio, que eu acho que exemplifica o que a gente está vivendo hoje, que é você entender o passado para você compreender para onde você está indo. Eu não sei se você lembra, você estava nessa época junto, mas eu não sei se você lembra, TT lembra, tenho certeza. Quando a gente fez o primeiro rol em 2008, a gente fez, eu era gerente do rol naquela época, assim, direto, né? E aí a gente estava fazendo essa discussão de revisão do rol. Aquilo foi tão exaustivo, porque imagina você tentar em 2008, depois de 10 anos de rol, né, você tentar revisar aquilo sem nenhum parâmetro. Então a gente teve que construir os parâmetros e tal. E aquilo tudo foi tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu falei, cara, ninguém nunca mais vai querer fazer isso na vida. Isso é muito difícil, isso é muito ruim. E aí eu falei, cara, a gente tem que se imputar uma auto-obrigação para a gente ter um ritmo de revisão, para a gente manter essa revisão. Então, aquele maldito artigo de 2 anos de revisão, fui eu que coloquei. E aí eu escrevi ele lá bonitinho e fui lá discutir com diretores e consegui passar, porque eu achava que aquilo ali era uma garantia de revisão, era uma garantia dos direitos. Aí agora, depois de 10, 15 anos, a gente olha e fala, que artigo maldito, quem foi que botou isso para atrapalhar as revisões? Então é isso que eu acho, a gente entender a história, entender o porquê daquilo, entender como foi feito, até para a gente pensar para frente, né? Para a gente pensar o futuro. Então, como uma primeira fala aí, agora eu deixo para Tereza aí complementar um pouco do hoje para frente. Não, e foi ótimo isso que você está trazendo, porque o contexto das coisas a gente não pega, né? A gente não pega o contexto das coisas, a gente pega o resultado, né, das coisas.
eu já escutei tremendos absurdos a respeito do rol, né? Você deve ter escutado até mais do que eu, mas eu já escutei tremendos absurdos a respeito do rol. E aí todo mundo fala assim, mas quem é que decidiu que a cada 2 anos? Como se fosse uma privação da liberdade. De direito, exatamente. E do outro lado, era na realidade o seguinte, vamos garantir que a cada 2 anos alguém obrigatoriamente tem vai olhar isso, porque vai virar 1 ano, vai virar 6 meses, ou vai acabar essa questão de ter um rol, né, fixo a cada prazo, mas pelo menos a gente garante que no máximo, em 2 anos, a gente discuta essas coisas. E essa contextualização que você fez do rol é muito importante, porque a gente está numa Agência Nacional de Saúde também muito jovem, né? A gente vai aprender fazendo mesmo, né? A gente tem exemplos fora do mundo, mas a gente vai aprender fazendo. E aí caímos nessa situação na qual chegamos, né? Que aí, com base em tudo aquilo que você bem trouxe, a gente decidiu, porque a gente decide, né? Quando o Supremo Tribunal decide, a gente decide, né? Eles estão lá para representar a gente. A gente decidiu que o rol não será mais exemplificativo. Ele, a partir de agora, ele é um rol taxativo. É assim mesmo, Tereza? Ele é um rol taxativo, mas nem tanto, né? Como diz um amigo meu, peronomútil, né? Bom, eu vou tentar seguir nessa linha de trazer um histórico, né, também do que é a judicialização. Só lembrando que hoje, em alguns tribunais de justiça, a judicialização na saúde é uma das maiores demandas, né? A gente tem uma demanda grande no judiciário do próprio Estado, né? Porque grande parte das questões envolvendo o Estado necessariamente, né, tem que passar aí pelo Poder Judiciário para convalidar, né? Por exemplo, questão tributária e tudo mais. Mas, assim, a gente tem um histórico de judicialização bastante antigo, né? A questão ela ficou tão pesada, né, para o Poder Judiciário, as demandas de saúde elas ficaram tão relevantes para a saúde que o próprio Conselho Nacional de Justiça, né, começou em 2010 ainda a tomar medidas, né, para tentar conter essa judicialização na saúde, e a judicialização na saúde tanto do SUS quanto da saúde suplementar. Se você pega em alguns estados aí, por exemplo, o estado de São Paulo, a quantidade de demanda contra a saúde suplementar é maior até, muitas vezes, do que do SUS, né? Porque o estado de São Paulo, assim que ele começou a identificar uma demanda grande em relação à incorporação de medicamentos no SUS, ele revisou o seu fluxo e passou a incorporar esses medicamentos antes de aumentar a judicialização, né? Porque quando eu obrigo um serviço público de saúde ou um serviço privado a, por exemplo, pagar um medicamento que não está previsto ali o pagamento disso, o que acontece? Eu encareço, porque de uma hora para outra esse prestador de serviço, né, o financiador, tem que tomar medidas para adquirir esses medicamentos rapidamente, ou uma órtese ou tudo mais, para rapidamente fornecer isso, então você acaba comprando mais caro e acaba aumentando a longo prazo o custo da saúde, né? Então, um dos impactos da judicialização maior que a gente tem é esse, tá? Mas em 2010 a gente teve uma ação do CNJ recomendando aí para todos os tribunais do país disponibilizarem apoio técnico aos juízes, então, de modo que se você recebesse a demanda como juiz, você poderia ter um apoio de um grupo de médicos para ajudar e subsidiar a sua tomada de decisão. E aí é lógico que a gente não está questionando a competência do médico para definir o tratamento, mas é para a gente ver se aquela decisão efetivamente estava baseada na medicina, baseada em evidências, né? Começaram também, ainda em 2010, a fazer um monitoramento, né, dessas ações em saúdes. E aí, em 2013, foi a primeira recomendação do CNJ para que, onde fosse possível, fosse criada a vara especializada em saúde, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a demanda de saúde começou a orientar a atuação do judiciário na tentativa de reduzir. Para quem tiver interesse, tem um estudo que foi contratado pelo CNJ, do INSPER, né, que traz aí
de forma bastante detalhada o impacto da judicialização da saúde no país, tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar. Lembrando que nos estados em que a gente tem um número de beneficiários grande, né, o estado de São Paulo tem quase 50% da população na saúde suplementar, o número de reclamações na saúde suplementar de ações é maior do que o do próprio SUS. O SUS, a grande demanda é voltada a medicamentos, tá? Então, ela é um pouco mais... Ela tem um fluxo de resolução que é a incorporação desse produto, né? E que está bem definida também na lei do SUS, e a gente vai falar um pouco mais como que está esse fluxo agora na saúde suplementar, né? E aí o CNJ ele começou dando seguimento a isso, né, da necessidade de você consultar um médico, né, você juiz, antes de dar a decisão, começou a criar comitês estaduais, né, e além de editar diversos enunciados. Se você pega aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem uma súmula que fala que o rol é exemplificativo. Então, se tiver uma determinação médica no sentido de obrigar a cobertura, teoricamente o paciente tem direito àquilo, né? De modo geral, vou ser bem sincera, a perspectiva para o advogado que atua na saúde suplementar era de que era isso, e a operadora, quando ela ia instituir o produto, desenhar o produto, a gente falava, considere que você vai pagar mais do que está previsto no rol. Porque se você tiver uma ação judicial, a chance do beneficiário ganhar é muito grande. Então, quando você for fazer a conta, que você tem que registrar o produto na ANS e juntar no registro desse produto uma nota técnica com a previsão de preço máximo e mínimo e por região do país, você falava, querido, eu como advogado vou falar para você prever tudo, porque o negócio aqui o judiciário está indo favorável, muito fundamentado no que a Marta mencionou, na aplicabilidade, né, do Código de Defesa do Consumidor. E aí, quando a gente pega esse ponto de vista, vale muito a gente pensar no voto da ministra Nancy Andrighi, né? O que aconteceu? A gente teve um posicionamento, né? O STJ ele é formado por turmas e sessões, então 2 turmas formam uma sessão, né? A gente tem, na segunda sessão, a terceira e a quarta turma, né? A quarta turma decidiu, em dezembro de 2019, num processo de relatoria do ministro Salomão, que o rol seria taxativo e trouxe aí toda a fundamentação, demonstrando por que seria importante a gente garantir a taxatividade do rol. Então, prevendo o quê? Que só o que está previsto no rol da ANS e o que está previsto no contrato, porque a operadora pode incluir mais coisa do que está previsto no rol, né? E elas costumam incluir, né? Não é raro elas incluírem, por exemplo, o seguro viagem, né? Para quando você está fora e para garantir aí a sua cobertura numa possível viagem, sua cobertura de saúde, né? Diante disso, a gente instituiu no STJ uma divergência, né, em 2 processos que estavam tramitando na terceira turma, né, e foi esse processo aí que a gente teve o julgamento. Num primeiro momento, teve uma manifestação do ministro Salomão no sentido da taxatividade do rol, a ministra Nancy Andrighi teve um posicionamento contrário, né, à taxatividade do rol, e o principal argumento que ela utilizou nessa oposição, né, é que os beneficiários de plano de saúde não teriam como conhecer os mais de não sei quantos mil procedimentos que existem no rol e que isso seria contrário ao direito de clareza, né, e de esclarecimento que o consumidor faz jus. Um outro argumento que ela utilizou, e é um argumento para quem trabalha com direito regulatório, é bastante relevante, ela citou precedentes, né, do STF falando que você teria aí, a ANS ela estaria regulando mais do que ela pode, né? Ela estaria extrapolando os limites previstos na lei. Porque na lei que instituiu a ANS, a lei prevê, né, que a ANS ela tem competência, né, para elaborar o rol de procedimentos e eventos que constituirão referência base. Então, com base nisso, como seria apenas uma referência, a ANS não poderia prever uma limitação nesse sentido. No fim das contas, a gente acabou tendo um terceiro voto, que foi o voto vencedor,
que ainda não foi publicado pelo STJ, tá? Então, eles costumam demorar, porque os ministros revisam os seus votos antes de disponibilizar aí para o público de um modo geral, né? Falando que o rol de procedimentos da ANS ele é taxativo com exceções, né? E aí é que a gente começa, e esse posicionamento do STJ foi fundamentado, né, e tem sido uma prática do STF quando ele vai analisar a questão de cobertura na saúde pública. Então, a STJ visitou os precedentes do STF e também, digamos, modulou aí a taxatividade do rol ao seu critério, né, digamos. E se embasou em precedentes que já tem uma tese, a grande parte deles é muito bem fixada, né? Então, basicamente, o que ele disse é que o rol é, em regra, taxativo, né? Que a operadora, se tiver um procedimento já previsto no rol para aquele tipo de doença, que ela não é obrigada a prever, né? Para aquele tipo de tratamento, ela não é obrigada a cobrir com um procedimento que não está previsto no rol, porque já tem um procedimento específico, né? Prevê o que a gente já sabe, que a operadora pode prestar um atendimento a maior do que está previsto no rol, se estiver previsto em contrato, e aí começa uma grande confusão, que é a questão da não existência de um substituto terapêutico, né? Quando você pega julgados que começam a modular desse jeito, para quem é operador do direito, fica muito difícil, né? Porque vamos supor, eu chego e falo assim, eu tenho uma unha encravada, né? Eu posso tratar naquela pessoa lá que coloca um algodãozinho embaixo, e isso seria suficiente, ou tem que fazer uma cirurgia? O que é, para o operador de direito, um substituto terapêutico, né? E aí eu vou acabar voltando para algo que sempre existiu há muitos anos e que é previsto há muitos anos, que é a questão da junta médica, né? Se existe... Quer dizer, o próprio sistema de saúde suplementar já tem mecanismos, teoricamente, para quando, por exemplo, um demandante chegar no judiciário, ele já chegar com essas questões técnicas, teoricamente, resolvidas, né? E sanadas. Agora, é lógico, né? A gente tem uma questão que é, será que as operadoras, de fato, prestam essa atenção, dão essa atenção toda para os beneficiários e explicam tudo isso? Eu tenho, como operadora, uma atividade de explicar para o paciente efetivamente o que ele tem direito, né, com a clareza necessária. Eu atuo no setor da saúde com exclusividade, praticamente. E lógico, eu sei pegar a resolução da ANS, puxar e ver o que meu plano vai cobrir ou não, né? E eu, como advogada aqui, militante do setor da saúde, se eu tiver que pagar por fora, eu pago por fora, né? Porque, enfim, esse que é o sistema que é dado para mim. Mas a maior parte da população, o que a gente vê é que ela não tem essa clareza de fato, porque falta explicação, né? Falta explicação, de um modo geral. E você vê em outros sistemas de saúde do mundo, e mesmo quando o sistema é só público, né? Uma clareza muito maior para a população do que ele tem direito ou não. Então, fica aqui um aprendizado, né? E acho que também a ANS pode atuar nesse sentido. Ela atua, mas talvez atuar de forma mais veemente, né, digamos, no sentido de dar essa explicação para a população toda, né? Porque você vê, muita gente ainda tem uma dificuldade de entender o que está sendo discutido aqui. Eu vou discutir, o pessoal da minha família me manda, agora eu vou ter que pagar tudo, então eu falo, não, gente, não muda nada, não muda nada. É o que estava escrito na lei desde sempre. Agora o judiciário reconheceu o que está previsto na lei. Só que ele reconheceu do jeito que ele quis, né? Usando precedentes do SUS. Então, isso não vai ser uma questão que a gente vai resolver agora, porque agora a gente vai começar a ter outros parâmetros que vão ser discutidos para o futuro, como está acontecendo no SUS. Então, acho que eu falei muito, peço desculpa. E só mais um comentário ainda. No voto da ministra Nancy Andrighi, fica muito claro que ela confunde a doença coberta com o método terapêutico. Ela chega à conclusão que se eu não cubro todos os métodos terapêuticos, eu estou me eximindo de cobrir qualquer CID em questão, né? Então,
você vê uma confusão muito grande. Teve uma tentativa das operadoras de esclarecer isso, mas não foi muito, né? Ela acabou votando contrariamente, mas enfim. Então, o judiciário que lida com isso no dia a dia tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de entender. Eu, como advogada, tenho também. Atuo na saúde suplementar, mas eu tenho que ligar para a Marta Oliveira. Cobre. Você fala para mim, se cobre. Não, eu vou trazer um pouquinho de luz nisso que você está falando, porque é o seguinte, nós da saúde também temos muitas dúvidas, entendeu? Então não é uma coisa assim que está pacificado, né? Eu vou pegar um pouquinho do gancho do que o nosso mentor, mestre, iluminado, Paulo Jorge Rascão Cardoso traz para poder, vulgo PJ, para trazer para a gente um pouco do contexto, né? Se a gente for analisar friamente, assim, os últimos períodos da história do sistema de saúde, que não é tão velho assim, a gente fazia estudos, né, dentro das operadoras e via que 82% das liminares elas eram pró-beneficiário contra operadoras. Por quê? Havia exatamente isso que você estava falando. Olha, não consigo analisar, vocês não chegaram a uma conclusão, eu vou dar a causa, o direito à vida, à saúde para o beneficiário, e vocês discutam aí, porque eu não tenho condições técnicas. Aí vieram os NATJUS, vieram várias entidades para tentar minimizar esse impacto, esse caos todos, né? Você citou muito bem a questão das juntas médicas, né? Que tanto pró-beneficiários quanto pró-operadoras tentaram atuar no sentido de minimizar a decisão por parte do jurídico, né? Que não foi formado para isso. A gente já conversou várias vezes com desembargadores e tudo, eu falei assim, pelo amor de Deus, não deixa eu chegar aqui, porque se chegar aqui, provavelmente alguém vai sair infeliz, e não necessariamente a gente vai ter a melhor resposta. Mas o que eu queria trazer com isso tudo, pensando essa história para vocês debaterem, é o que aconteceu com a NIP. Porque eu acho que a NIP talvez seja um bom fio condutor para a gente entender o que está acontecendo agora com a decisão do Supremo Tribunal. A NIP não nasceu há pouco tempo atrás, mas ela começou a ganhar relevância e começou a aparecer aos olhos tanto das operadoras, quanto dos beneficiários, quanto dos prestadores, a partir do momento em que ela foi cobrada e causava impacto nas operadoras, né? Notificação de intermediação preliminar, era simplesmente uma citação da operadora, vai lá e dá uma olhadinha nisso. E aí a operadora fala assim, tudo bem, eu vou ver. Mas não causava nenhum tipo de grande impacto. Quando, a partir do momento, as NIPs passaram a ser utilizadas para caçar registro de determinados produtos para serem comercializados, passou a ter uma preocupação, um foco maior por parte das operadoras. Vocês acreditam que é isso que vai acontecer com o rol taxativo? O rol exemplificativo, que tinha limites, e o rol taxativo, que tem exceções, vai chegar nesse mesmo ponto em que as NIPs chegaram e passaram a dar um pouquinho mais de luz a todo mundo, né? Um pouco mais de clareza a todo mundo do que deve obrigatoriamente ser coberto e o que não precisa obrigatoriamente ser coberto? Pergunta boa. Vamos lá. Primeiro, assim, eu também recebi, igual a Tereza, 100 mil ligações, né? E aí eu deixei uma resposta pronta no meu bloco de notas do WhatsApp, que eu só ia copiando e colando, né? E a resposta, assim, eu falei, não dá para falar muito, porque se a gente fala muito nesse momento, você enrola mais do que ajuda, né? Então a resposta é assim, o rol é taxativo desde sempre. Outro parágrafo, não muda nada. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem, sabe? Assim, ele nunca foi exemplificativo, o obrigatório está ali contradizendo essa exemplificação e ele é taxativo desde sempre e não muda nada, e o nada a gente vai discutir aqui, né? Que eu acho que é que a gente está falando um pouquinho. Cláudio, com relação ao que você falou,
Não sei te dizer, tá? Eu acho que a gente já vinha numa evolução com relação à ATS, principalmente. Então, a NIP, ela foi um assunto legal, vamos chamar assim, mas a ideia era você acelerar, né, e evitar que você tivesse um monte de processo que, na verdade, você não precisava ter e uma resposta mais rápida para o beneficiário. Tem um movimento que já vem acontecendo há muitos anos, não é de agora. Várias operadoras já têm seus próprios núcleos de ATS, muito nessa de ajudar as juntas, né? De alguma forma ajudar os NATs e fazer a sua própria análise de tecnologia. Então, assim, de uns anos para cá, a gente já vinha vendo isso acontecer dentro da operadora como um movimento dela mesmo de analisar o que estava por vir, até para se antecipar alguns movimentos, testar antes de ser obrigatório, enfim, isso já vinha acontecendo. Eu acho que esse movimento se acelera, e não é um movimento ruim de se acelerar, né? A minha maior angústia é, se a gente for por esse caminho, tá lindo, porque a gente vai se antecipar a isso, vai ter uma análise maior dentro do setor e faz com que você, de alguma forma, até antecipe aí alguma discussão. O problema é se a gente não for por esse caminho e isso desembarcar tudo efetivamente lá no judiciário sem esse tipo de atenção. Porque eu acho que os critérios que foram colocados, depois Tereza pode falar um pouco mais, eles são critérios às vezes ambíguos, às vezes difíceis de serem operacionalizados, então eles não são critérios que foram efetivamente pensados por quem conhece avaliação de tecnologia. Não, eles foram ali, né, de alguma forma colocados sem uma discussão muito maior sobre isso. Então, acho que se for por um caminho, né, e aí tomara que a gente consiga, enquanto setor, se organizar para ajudar, e aí não tem que ser só operador, acho que o prestador pode ajudar, todo mundo pode ajudar, porque outra coisa que a gente não lembra é que a desorganização do mercado, ela desorganiza todo mundo, cara. Então, na hora que a gente desorganiza o pagador, eu desorganizo o prestador, eu desorganizo todo mundo, fica todo mundo desorganizado. Então, acho que tem aí uma coisa para ser feita. E quando vocês estavam falando da coisa do cumprimento dos contratos, né, de judicialização, eu lembro que lá em 2000 bolinha, assim, parece que eu sou muito velha, mas não sou, né? Eu comecei muito cedo, assim como vocês. Então, lá atrás, quando a UHG chegou no Brasil, foi aquela discussão, vão vir outras, não vão vir outras e tal. Eu estava num evento grande, aberto, e aí um monte de gente discutindo várias coisas, eu acho que a gente estava discutindo a PME, e aí começou a se discutir isso. E tinha um cara sentado lá no finalzinho assim, da plateia que levantou a mão e começou a falar inglês. E aí o cara falou que ele tinha vindo para o Brasil e tinha vindo prospectar para uma outra grande operadora americana, e ele estava voltando com o parecer dele se ele vinha ou não para o Brasil. E aí, depois que ele levantou a mão, todo mundo falou, e aí, né, qual é o teu parecer? Aí o cara falou, não, meu parecer é negativo. Eu jamais vou sugerir para minha operadora ir para um país onde o contrato não vale nada. O contrato da operadora com o beneficiário não vale, nem ela cumpre, nem o beneficiário. O contrato com o prestador não vale, nenhum dos dois cumpre. Tipo assim, terra de Marlboro. E a gente não sabia o que responder pro cara, porque como é que você vai contradizer um negócio desse, né? Então, isso foi lá em 2000 bolinha, e em 2022 a gente não está numa situação muito diferente, né? Então, eu acho que, independente dessa discussão de taxativa, exemplificativa, se a gente não entende que a saúde suplementar ela é regida por contratos, nada disso que a gente está discutindo aqui tem valor, né? Eu acho que é um buraco um pouquinho mais embaixo. Eu queria pegar esse gancho para passar a palavra para a Tereza exatamente sobre os contratos. A gente sempre escutou nas operadoras de plano de saúde, né, principalmente quando a gente ia representar as operadoras, né, no judiciário, que, poxa, você precisava redigir melhor seu contrato. Para quem não sabe, a ANS dá um esboço daquilo que obrigatoriamente precisa compor o contrato, e as operadoras, assim como era o rol, podem partir daquilo para melhorar bastante, né? Para aprimorar bastante. Ou podem usar aquilo lá como esqueleto, registra aquilo lá e deixa do jeito que está. Só que deixar do jeito que dá abre essas brechas, né? Abre essas brechas, inclusive, para entendimento, para opinião. Você acha que os contratos das operadoras de planos de saúde são um embrião desse problema? Se você pensar, porque assim, se você pega um contrato de plano,
né? Eu falo aqui para a equipe, que eu falo, se você sabe de saúde suplementar, quando você conseguir fazer um contrato do zero, sem o modelo da ANS, porque ele, muitas vezes, ele atrapalha, né? Assim, só que um contrato de operadora de plano de saúde é 50 páginas que você tem que colocar, né? Quer dizer, aí se você pensa, né, quando a Nancy Andrighi fala, como é que ele vai conseguir ver 3 mil procedimentos, né, sendo que ele não tem capacitação técnica para entender o que está dentro e o que está fora. Se você pensar que, na verdade, o ideal é que você tenha um contrato para um leigo entender quando você fala de um plano individual, né? Então, tem que ser, sei lá, a minha mãe tem que ler o contrato, que não é advogada, né? Tem que ler o contrato e entender. Então, acho que tem um movimento, né, no direito, de um modo geral, para você conseguir facilitar, só que a regulamentação da ANS, ela trava tanto a operação que você não consegue fazer um contrato simples. O que você acaba fazendo você faz condições gerais num documento, né, e um resumo, digamos, né, para o consumidor, que teoricamente também é previsto para a ANS, que são aquelas condições gerais, aquele manual de contratação, mas que, do meu ponto de vista, não é suficiente para esclarecer, de fato, o consumidor, porque lá, basicamente, você tem um índice indicando que tipo de contrato você está contratando, mas não fala de junta médica, como que é. O ideal seria vir um gibi junto para o beneficiário, né? Faça um gibi, manda o contrato do beneficiário, tem que ser um gibi. É aqui, isso aqui é assim. Se você é ambulatorial, você vai ficar 12 horas na urgência, senão eu vou te transferir, né? A descrição das várias hipóteses, aí sim eu acho que é suficiente para esclarecer, né? Então, essa questão do contrato, ela ainda é muito rígida na ANS. Até o tamanho da fonte é determinado pela ANS, para você ter uma ideia. Times New Roman 12, tem que ser a fonte, tá? Os clientes reclamam, né? O pessoal de marketing reclama, fala, você tá... Eu falo, não pode mudar, ANS, está prevendo aqui, tem que ser... Desculpa. Né? Isso não fui eu, não, tá? Eu falo lá, há 2 anos fui eu, mas o Time New Roman não fui eu, não. Tá? Então, assim, é muito rígido, né? Porque o ideal seria, efetivamente, que o beneficiário recebesse um gibi, né? Com as várias situações que você pode vivenciar enquanto beneficiário, como que você faz nessas situações, né? Porque você lê tudo aquilo lá e, assim, para gente que está na saúde, você fala junta médica, beleza, né? Sei, guia de autorização para gente, né? Que nem 1 mais 1. Mas para quem não é do métier, assim, é muito complicado, tá? Agora, só voltando um pouco para a questão da NIP, né? Quando o Salomão julgou, em dezembro de 2019, o primeiro voto falando que era taxativo, eu falei, nossa, esse beneficiário aí teve um azar, né? Foi o primeiro da vida que pegou o taxativo. Essas inconsistências que o judiciário produz, né? E produz muito, né? Mas eu pensei nisso. E aí, um grupo de advogados aí que a gente começou, nossa, agora vai ser tudo NIP. Não vai mais ter. Acabou. E aí a gente falou, poxa, pode ser que o judiciário tope, porque ele vai olhar e falar, gente, vai diminuir o meu serviço pela metade, né? Porque você fica fazendo essa ponderação, né? O impacto da judicialização na saúde do judiciário, né? E se sair tudo de lá e ficar só NIP, aí fica tudo, né, na ANS. Eu acho que tem, sim, uma redução da judicialização, certamente a gente vai ver uma redução. A gente teve 3 ações distribuídas aí na STF para discutir o tema também, porque na última atualização do rol da ANS, ela previu expressamente a taxatividade, né? São ações constitucionais, digamos assim, então a gente vai ter algum posicionamento é provável que a gente tenha, né? Porque o direito à saúde está previsto na Constituição, ainda que a saúde suplementar tem uma lei específica, né? Mas assim, a gente vai ficar tendo que dirimir, né, essas exceções aqui que o STJ trouxe. Então, por exemplo, se não tiver
depois que eu esgotar todos os procedimentos da ANS e concluir que não tem um substituto terapêutico, né, aí pode ser que a operadora seja obrigada a cobrir se não tiver tido um indeferimento expresso da ANS, né, se tiver comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, eu quero saber como é que eu comprovo isso, né? Se tiver recomendação da Conitec ou do Natijus ou de outros órgãos estrangeiros, né? E aí, quando você conversa com o médico, eles falam, você pode ter comprovação para tudo, nas agências do mundo, se você procurar, você vai achar, né? E aí ele recomenda a manutenção de um diálogo, né, dos magistrados com a ANS, né, e recomenda que sejam consultados os Natijus, porque muitos juízes continuam não consultando, porque o juiz também é um consumidor da saúde suplementar, né? Então... Não, e nesse ponto, aí entra aquela história dos 82% das liminares concedidas em primeira instância, porque, assim, o juiz recebe um bate-pronto sexta-feira, às 6 horas da tarde, não tem muito a quem recorrer, liga para um, liga para outro, não acha, fala assim, deixa lá, vamos tentar resolver lá para frente. E pensando nesse lá para frentemente, como diria Odorico Paraguaçu, vamos parar de falar de passado, do impacto, etc, etc. Vamos falar sobre tendência e o que vai acontecer no futuro. Eu sei que vocês não têm bola de cristal, obviamente, mas, assim, a experiência e a vivência de vocês aumenta demais a chance de acerto daquilo que vocês vão dizer, ou pelo menos daquilo que a gente imagina que vai acontecer no mercado. Com essa taxatividade do rol, com a pós-pandemia, eventualmente, né? Em algum momento a gente vai sair dessa pandemia, e isso aqui vai acabar de alguma forma, a situação voltando ao normal, né? Hospitais, laboratórios, clínicas, profissionais de saúde, operadoras de plano de saúde, se relacionando daquele jeito que a gente conhece bem. Como é que a gente vai se relacionar com o jurídico daqui para frente? Porque eu não acredito em mudanças imediatas nessa relação operadoras-prestadores, né? Isso vai ser construído no futuro. Mas, com certeza, agora, o jurídico, né, o braço jurídico das decisões, tem um pouco mais de amparo para tomar decisões nessa relação, frente a essa relação. Vocês acham que, olhando para frente, isso vai melhorar, vai aumentar, vai diminuir? Qual é a visão futura desse negócio? E eu não estou falando daqui a 30 anos, eu estou falando daqui a 2, 3 anos para a gente colocar o pé no chão. Eu acho que tem alguns caminhos, Cláudio. Eu acho que, primeiro, assim, depende do que a gente fizer hoje, né? Então, assim, eu acho que esse assunto não acabou ainda, né? Ele ainda está quente. Então, por exemplo, isso foi feito há 3 semanas atrás, sei lá, 1 semana depois que isso foi feito, na mesma hora apareceram 12 projetos de lei na mesa, né? Juntando Câmara e Senado. 12. Então, assim, a gente está em ano eleitoral, todas essas comoções, elas geram aí movimentações, então depende do que a gente fizer aqui para frente. E aí, eu acho que... Estados Unidos mudando leis do passado, né? Então eu acho que tem aí uma coisa de comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, que ela ainda é importante, ela não ficou no passado, sabe? Então, assim, esclarecer isso que a gente está discutindo aqui para as pessoas é muito importante, porque não é simples, gente, não é simples, é difícil pra caramba. Então, se a gente fala numa linguagem que a gente está falando aqui, a pessoa vai falar, oi, obrigada, não entendi nada. Então, assim, tem que fazer uma comunicação assertiva, com uma linguagem que todo mundo consiga entender, mostrando que ela não perdeu o direito, muito pelo contrário, que aquilo ali foi um reforço ao direito que ela tinha adquirido a partir de 2000. Eu acho que alguém tem que puxar essa fila aí, sabe? Porque eu acho que primeiro não acabou e ainda pode acontecer muita coisa. Acho que foi muito legal, acho que ficar durante anos isso rodando é muito ruim, né? Então, assim, você chegar ao fim a uma decisão foi importante.
acho que se a gente seguir alguns passinhos, talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma situação aí um pouco melhor, mas vai depender muito de como vão ser as primeiras movimentações. Então, se nos primeiros processos, se nas primeiras movimentações que a gente tiver argumentos, a gente tiver demonstrações de verdade daquilo ali que está sendo pedido, se a gente tiver aí organização, né, para mostrar o que está acontecendo, de novo, comunicação boa com o beneficiário, comunicação boa com o judiciário, comunicação boa. Então, assim, eu acho que, de verdade, hoje, no nosso país, 80% das coisas que a gente faz tem problema de comunicação, sabe? Então, a gente começar a, de verdade, melhorar isso, traduzir, assim, ou a gente acha que as pessoas não têm capacidade de entender, ou a gente não tem saco de explicar, né, isso? Então, assim, não dá para viver assim, não dá. E todo mundo que está aqui, de alguma forma, tem uma função pública, né? Então, acho que isso daí deve acontecer. E a gente pensar que a judicialização, mesmo a gente achando ela enorme, ela era muito pequena, né? Então, assim, se a gente pensar em números de processos executados na saúde, procedimentos executados na saúde suplementar, aquilo ali é um número muito pequeno do que realmente é executado, né? Então, assim, eu acho que tem a chance aí de se organizar um pouco melhor isso. Mas por conta daqueles critérios, vai ter que ter no início uma formalização bacana, um processo bem feito, uma demonstração de boa vontade, uma comunicação correta, uma demonstração de avaliação de incorporação, tudo isso direitinho. É que eu acho que você traz um ponto bem interessante, que provavelmente a gente está sendo mais inclusivo e mais criterioso na inclusão de determinadas outras coisas que acontecem, só que a gente tem que perceber também, isso não dá para fechar os olhos, que o que vem por aí traz um impacto orçamentário absurdo. Muito maior, exatamente. São menos coisas, mas com impactos orçamentários muito grandes. E, Cláudio, mais do que isso, com lógicas muito chocantes com relação à regulamentação. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai se esborrachar nela, entendeu? Então, a transição de tecnologia, ela começa a chocar com uma lei que é de 1998. E aí, ou a gente, enquanto agência reguladora, sociedade, operadoras, todos juntos encontramos uma saída, ou vai ter de novo ação, vai ter projeto de lei. Cara, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, por que não tenta resolver aquilo ali dentro das possibilidades de solução, né? Em vez de deixar a coisa ganhar esse tipo de repercussão absurda, né? Vocês conseguem ver no futuro, você aproveita e já engata as duas, tá, Tereza? Você consegue ver no futuro um processo de avaliação de incorporação, de inclusão, mais assim, tipo britânico, tipo alemão, assim, da sociedade escolhendo até onde ela quer pagar, e aí o rol só ratificando isso através de texto? Olha, eu acho difícil, eu acho bem difícil, porque o direito administrativo na Inglaterra, por exemplo, ele não sofre tanta interferência do judiciário como a gente sofre no Brasil, tá? Eles são esferas. Quando eu levo uma questão para um processo administrativo lá, o judiciário não se mete, né? Aqui não, né? O brasileiro, ele optou por sempre envolver o judiciário, e muitas vezes o Congresso Nacional, ele faz uma decisão política, porque e sem pensar em fonte de custeio, coisa que valha, tendo ciência de que aquilo vai ser levado para o judiciário e de que vai ser revisto, né? Então, ele já faz com essa premeditação. Eu vou votar desse jeito, porque pega bem, né, muitas vezes, e mesmo não tendo uma fonte de custeio para aquilo, e mesmo aquilo não sendo comprovadamente o melhor para a sociedade de um modo geral, quando você pensa na cobertura de toda a população, lógico, o mundo ideal seria o quê? Tem dinheiro para pagar tudo de todo mundo. Seria excelente, né? Mas na saúde a gente não tem isso, né? A gente tem recursos limitados e muitas pessoas para atender. E foi por isso que o STF
vem aí numa crescente de cada vez mais fixar tese com repercussão geral, que vinculam, né, o judiciário todo, para justamente tentar estancar isso, porque ficou uma torneira aberta, né? E aí ele foi instado a tomar uma série de decisões, uma na sequência da outra, o STF. E o STJ também veio muito nesse bojo, né? Agora, quem tem o poder para decidir pelo povo, de fato, é o legislativo. Então, se tiver um movimento de conscientização do legislativo, né, nesse sentido, né? Acho que o problema de comunicação é um problema do mundo, né? Mas talvez no Brasil a gente tenha mais palavras, seja um pouco mais complexo, né? Assim, digamos. Mas se a gente tiver um processo, né, de conscientização da população, porque assim, as notícias que eu recebi da minha família, o STJ excluiu o direito da população. Aí, quando eu mandei no grupo da família explicando o que tinha acontecido, que foi mais ou menos o que a Marta falou, o meu irmão mais velho escreveu assim, nossa, que sacanagem essa notícia dessa forma, né? Que sacanagem, ele se sentiu assim, não vou lá mais ler esse jornal agora, sabe? Porque e assim, o que você vê nas redes sociais, o pessoal publicando acabaram os meus direitos. Na verdade, nada mudou. Vamos falar sinceramente, nada mudou, né? Mas, enfim, o papel do meu ponto de vista do jurídico, né? Se a gente for pensar agora do futuro, é sim atuar nessa comunicação e nessa facilitação, né? De esclarecimento para o beneficiário, né? Principalmente, acho que é uma grande dificuldade que a gente tem, uma quantidade grande de pessoas que está na saúde suplementar, não é fácil, né? Se fosse a gente não, né? E nem tudo que é óbvio é fácil, né? Então tem muita coisa que é óbvia, mas ela é difícil, né? E eu acho que a gente vai ter, sim, no futuro, um aumento do número de NIPs, então espero que a ANS se prepare para isso e as operadoras internamente também estejam preparadas para isso, porque a NIP ganhou relevância, assim, a gente já sabe, desde que começou a suspender comercialização de plano, a NIP ganhou um outro status, né, dentro da operadora, né? E, dependendo de como os processos de incorporação de tecnologia na saúde suplementar seguirem, né, daqui para frente, com essa nova lei, e inclusive essa lei, né, que reduziu o prazo de incorporação, foi um grande fundamento do ministro Vilas Boas, né, para reconhecer a taxatividade e da segunda sessão. Então, foi na verdade, uma convergência, né, de fatores, porque no momento em que o STJ foi julgar, a gente tinha uma lei aí detalhando o fluxo de incorporação de tecnologia. Então, acho que vai ter uma pressão na Conitec para que ela funcione melhor. Não acho que vai chegar a esse ponto americano de ter esse total reconhecimento, e talvez valha também um trabalho de comunicação nesse sentido, porque vai abranger aí não só o SUS, mas agora também a saúde suplementar, né? Mas vai ter, sim, uma pressão forte da sociedade para que, né, tanto a comissão da ANS quanto a Conitec funcionem da forma mais transparente e clara possível, o que tem sido bastante questionado em relação à Conitec, né? A clareza e transparência aí, ela tem sido questionada, melhorou ultimamente, né? Mas as reuniões não eram públicas, enfim. Então, e lembrando que o Conselho Nacional de Saúde participa disso e a gente tem participação popular, né? Então, a gente já tem participação popular. A questão é que, normalmente, as pessoas que representam a população nesses fóruns, né, não tem conhecimento técnico, então fica um negócio a pessoa fica meio perdida, o que a gente vê muito, né? Que nem você me colocar lá para votar, se vai colocar um parafuso de 1 milímetro ou de 1 milímetro, 0,01. Quer dizer, o que eu vou ajudar? Nada, né? Mas a gente já tem visto também, complementando isso que você está falando, em termos de tendência, associações de pacientes mais vigorosas, mais consistentes, mais, eu iria falar, mais de briga, né? Mais de defesa dos seus direitos, o que é interessante para o sistema, para ele crescer como sistema, né? Acho que, assim, obviamente que associações de pacientes tendem a não ver o todo, né? Tendem a ver uma parte daquilo que eles estão mais próximos e conseguem ver
como um problema maior, mas o simples fato de trazer luz para esses pequenos grupos, e esses grupos debaterem com os grandes outros grupos, que também são pequenos no seu conhecimento, vai trazer um conhecimento como sociedade, a gente vai ter uma discussão melhor. Comunicar é uma questão complexa, né? Mas que pelo menos a gente coloque os dados e as informações de forma não tão... sou desse lado, sou contra o outro lado, né? Fazem com que a gente crie um ambiente de discussão e debate. Como a gente já está terminando aqui nossa discussão, estamos aí nos últimos 2 minutos, queria primeiro agradecer demais a presença de vocês. Eu, assim, aprendo sempre com esses debates, né? De que a gente está evoluindo. Eu acho que a gente está evoluindo. Queria agradecer aos apoiadores, aos associados, agradecer a vocês duas aí pela brilhante contribuição, a todo o pessoal da ZAP aí que está atrás das câmeras ajudando bastante. Queria que vocês trouxessem uma última palavra aí de alegria, felicidade, para a gente terminar esta noite em alto astral. Alto astral. Eu acho que, eu tenho falado muito disso e eu gosto disso, eu acho super importante. Então, gente, vamos investir em comunicação. Assim, vamos investir nisso de verdade para tudo que a gente fizer. E isso daqui é um grande exemplo do que poderia ter sido, do que pode ser, sabe? Então, comunicação é a palavra aí da noite para a gente pensar e para a gente trazer para a nossa vida. Eu vou aqui como jurídico, eu vou recomendar, né, uma maior atenção aí nessas tratativas com os beneficiários, né? Acho que muito acho que foi muito parecido, né? O recado final meu e da Marta, só para não copiar tanto ela assim. Né? A palavra falada e a palavra escrita, né? Eu acho que é o que eu falo assim, vamos investir nos gibis dos beneficiários, sabe? Vamos investir nos gibis e tem valor jurídico, né? A gente está falando agora tanto do visual law por aí, né? Isso faz toda a diferença, né? Você facilitar, você tentar, eu falo, né? Use as sandálias da sua avó quando você for redigir um contrato para um consumidor final, né? Faça de conta que você está fazendo para sua avó. Como que você vai fazer? Né? Talvez o gibi para sua avó não seja o melhor, porque tem pessoa que não consegue, não tem, né, esse know-how, né, de como... Até isso você tem que pensar, né? Mas é um investimento nesse sentido das operadoras de modo geral. Eu tenho certeza que vão colaborar muitíssimo para a gente reduzir esse tipo de questionamento. E lógico, né, o mínimo aí que é o que está previsto no rol, o que está previsto em contrato, ser coberto da forma adequada, né? Não colocar o beneficiário numa situação constrangedora, né? Eu acho que isso é pressuposto aqui, né? E tomara que as operadoras, a ANS, né? E até os prestadores de serviço consigam aí se juntar para prestar os esclarecimentos para a sociedade civil, porque se vier uma lei falando que o rol é taxativo, a gente vai ter não é taxativo, né, que ele é exemplificativo, a gente vai ter um grande problema para o futuro, né, com difícil resolução, digamos, né. Gabriela mandou uma pergunta aqui, eu não sei se dá tempo ainda da gente dar uma pincelada na 1034, se desse tempo, só para vocês darem uma pinçadinha nela, só para a gente poder falar a respeito. E aí a gente dá uma boa noite para todo mundo, só para a gente não... Peraí que eu vou ter que puxar aqui, não vou me lembrar de cabeça do repetitivo do 1034. Gente, eu não sei nem o que é repetitivo 1034. Sei nem o que significa isso. Me explica o que é um repetitivo, Tê? É um recurso que vai acabar tendo repercussão, né, no todos os outros. Ah, entendi. Tá? E que ele vem consistentemente chegando no judiciário. Não, mas assim, a gente não precisa ter resposta para todas as perguntas. O que a gente pode fazer... que é o período contributivo para aposentado. Não, do 30 e 31 lá, lembra? Peraí.
Eu não vou me lembrar de cabeça. Eu vou ter que fazer uma... Acho que não vai dar tempo. Faz. Gabriela, a gente se compromete. A gente se compromete. E é um tema que não é tão controvertido mais, tá? No judiciário, enfim, mas a gente pode responder aqui depois. Eu faço uma escrita para vocês. Me comprometo. Estou copiando aqui e mando, tá? Ótimo, muito obrigado. Só para a gente não deixar as pessoas sem resposta, né? Acho que a gente passou por todos os temas que a gente se propôs. Queria agradecer demais novamente. Fica aí a dica, né, da comunicação, da palavra escrita, da palavra falada, e também torcer para que as pessoas que trabalhem na saúde, dentro da saúde, tenham esse olhar que você bem trouxe, Tereza, agora no final, de olhar com carinho para a saúde, né, também, né? Vamos olhar para a saúde. Se a gente olhar para a saúde, e como dizia Michael Porter, se a gente fizer o certo, a gente vai fazer o melhor e vai chegar nos melhores resultados financeiros. Então, fecho aqui a noite brilhantemente. Obrigado a todos. Obrigada, viu? Foi um prazer revê-las e ouvi-las. E vamos nos ver mais vezes. Vamos, eu adorei. Obrigada, gente. Um abraço. Beijo. Abraço. Beijo, tchau. Estamos chegando ao fim de mais um podcast ASAP no Ar e só temos a agradecer a sua participação e a sua audiência. Antes de nos despedirmos, convidamos a todos a seguir a ASAP nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. É só procurar ASAP, ASAP, Saúde e nos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.